E eu sou muito grato a Deus pelo privilégio que o pastor Eudes me concede. Eu sei que é muita responsabilidade estarmos aqui pregando a palavra de Deus e que nós convidamos, muitas vezes nós temos que ter muita cautela. Oro para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. Parabenizo a igreja. Dá para perceber nesses trabalhos tão preciosos. Quero também parabenizar esses irmãos que vieram lá de Jacaraú, de Sapé, de Taumatá. Eu, de fato e de verdade, tenho inveja de vocês por causa do pastor que vocês têm. Mas fiquei muito feliz de saber que pessoas vieram a 100 quilômetros de distância daqui, outros vieram a 65, outros vieram a 75 quilômetros de distância para estar aqui celebrando e bendizendo o nome do Senhor. O Senhor Jesus é digno, né? E também devemos dar essas honras, como a palavra de Deus diz, a quem é digno de honra. Louvado seja o nome do Senhor por esses 21 anos, amém? Louvado seja Deus. Minha esposa não pôde vir, mas eu sou casado com a Edivânia há 15 anos. Tenho 2 presentaços de Deus, na verdade 3, ela é o primeiro presente. A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa, ganhou um presente de Deus. E eu sou muito grato a Deus pelo presente que Ele me deu. Né? Nós sabemos que a vida é árdua, as lutas são grandes, mas como disse um pastor escocês, depois de grande perseguição, como que ele conseguia viver feliz e alegre, ele respondeu da seguinte forma: eu sou feliz em minha casa. E eu posso dizer isso, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Enquanto você vai abrindo, eu vou contar para você a história de 9 jovens. Eu trabalhei alguns anos em Belo Horizonte, na 8ª Igreja Presbiteriana, e um episódio marcou muito a juventude daquela igreja. 9 jovens saíram de Belo Horizonte para uma cidade do interior para uma viagem evangelística, né? Uma viagem cheia de altos e baixos, alegrias e tristezas. Dentre um dos momentos altos, o motorista, que era um rapaz tímido, como era uma viagem missionária, o rapaz disse para ele: olha, nós só vamos sair daqui. Isso era lá para as 2, 3 horas da madrugada. O pessoal, você conhece como é que a juventude é, sabendo que o rapaz era tímido, falou com ele: nós só vamos sair daqui depois que você falar de Jesus para o frentista. Só estava o frentista naquele posto de gasolina, no meio da estrada, e aquele grupo de 10 jovens, mais o motorista, com o motorista, né? E ele falou: nós só vamos sair daqui depois que você falar de Jesus. Aí ele falou assim: meu irmão, eu não sei falar. Eu falei assim: como você não sabe falar? Não é possível, não interessa, fala qualquer coisa. Fala que Jesus o ama e pronto, e vamos embora. E ele, todo sem lugar, batendo as mãos, chegou perto do frentista, todo mundo do outro lado da rua. Falou assim: eu tenho uma coisa para te falar. Pois pode falar. Jesus te ama. O frentista começou a chorar, irmãos. Para você talvez seja simples ouvir Jesus te ama. Mas aquele frentista havia orado pela manhã e falado com Jesus: Senhor, se o Senhor não provar para mim hoje que o Senhor me ama, eu não volto para casa. Ele já tinha preparado um lugar para tirar a sua própria vida. E quando ele escuta a voz tímida de um rapaz, de um motorista, que nem tinha dom de evangelista, falando que Jesus o amava, ele disparou a chorar. Altos e baixos nessa viagem, a viagem continuou, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo dormiu dentro do carro, menos o motorista. Só que, infelizmente, o motorista também pensou que ele podia dormir e deu uma cochilada. Mas ele acordou rápido, mas não deu para segurar, a Kombi entrou numa vala, né? Às vezes aquele sobressalto que tem assim perto do acostamento, e ele voltou num golpe, a Kombi, um golpe no volante, e não conseguiu segurar, a Kombi caiu. Miriam, uma amiga minha, de longas datas, estava dormindo com o braço assim encostada na janela da Kombi, o braço, que parece que a única janela que quebrou foi a dela, e o braço ficou assim agarrado no meio da lataria, e infelizmente, depois de alguns dias, ela volta para casa, um pouco mais de uma semana, sem o seu braço esquerdo. Às vezes a gente perde a unha, né? Especialmente as mulheres, já dá um negócio na alma, né? As mulheres, quando perdem uma unha, só a graça.
E algumas, quando quebra a unha, só a graça. Imagina perder o braço esquerdo, então. Quando ela chega em casa, o senhor José de Oliveira e dona Ruth de Oliveira estavam em depressão, angustiados, com a alma amargurada, entristecidos. E eles eram professores de escola bíblica dominical, foram meus professores no início da minha conversão. E eles ensinaram várias vezes, e ela chegou, gente, o que é isso que está acontecendo? Vocês estão chateados, vocês estão angustiados porque eu perdi o meu braço. Eu só perdi o braço. Já pensou, meu irmão? Graças a Deus eu estou viva. A Bíblia não diz em tudo? Então vamos agradecer ao Senhor Jesus. E ela disse uma palavra, ela tem uma vocação missionária, que já há anos ela tem trabalhado isso. Ela falou assim, eu tenho convicção que Deus é tão soberano, Ele é tão soberano, que Ele vai usar a ausência do meu braço para a glória dEle. Dá para sentir a firmeza da fé de alguém que entende que o nosso Deus reina? Você pode repetir comigo? O nosso Deus. Não demorou muito tempo, ela começou a ser chamada para várias palestras na rede pública de saúde, por ser enfermeira, para encorajar pessoas que estavam passando por grandes perdas. Claro, compartilhando o Evangelho, compartilhando o amor do nosso Salvador Jesus Cristo, e ainda acredita que para a tribo ou para a nação que ela for, a ausência do braço, Deus também vai usar para a glória do nome dEle. Amém? Quando nós confiamos no Senhor, mesmo nos momentos mais duros, mais angustiosos da nossa vida, nós não perdemos a doçura. Essa palavra doçura tem tudo a ver com a dona Ruth, com a dona Noemi, né? Hoje eu quero meditar com você sobre esse tema. Nunca perca a doçura. Os professores, os orientadores, aqueles que falam, nos ensinam a comunicar, normalmente dizem que não se deve começar com uma negativa, mas eu vou desrespeitar as orientações e vou repetir. Nunca perca a doçura. Assim como Miriam chegou em casa e derramou bálsamo no coração dos seus pais, assim também nós podemos e devemos viver de forma que aponte para a glória do nosso Deus, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. É difícil dizer amém umas horas dessa, né? Mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Quando eu falo nunca perca a doçura, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu estou lendo na NVI, no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe, um povo inimigo do povo de Deus. Ironicamente, esse homem se chamava Elimeleque. Deus é rei. Ou, em outras palavras, o Senhor reina. Só que ele não acreditava tanto assim, inclusive que saiu debaixo da proteção do Senhor e foi viver debaixo da proteção de um povo inimigo. Sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a terra. Queridos, eu queria que você prestasse atenção agora em mim, na leitura que eu vou fazer uma leitura panorâmica de todo o livro de Ruth.
Preste atenção, falei panorâmico. O pastor falou que eu posso pegar por 2 ou 3 horas, não é isso, pastor? É brincadeira, eu sei que é brincadeira. Podem ficar tranquilos, desliga o que eu falei. É só uma leitura panorâmica, só escutem, né? Depois disso, Ruth falou para que as suas noras voltassem. As 3 pegaram as malas e estavam indo em direção a Belém. No versículo de número 8, Ruth, melhor dizendo, Noemi diz às suas noras: vão, filhas, retornem para a casa de vossas mães. Lá no versículo 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. No versículo 15, então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, preste atenção, e para os seus deuses. Volte com ela. E um ponto climático do livro de Ruth, versículo 16 do capítulo 1, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Olha isso. Será que é Noemi? Disseram as mulheres. Eu fiquei pensando, como que foi essas mulheres disseram? Será que é Noemi? Coitada, está tão acabadinha, né? Você sabe como é que é o povo, né, irmãos? Não estou falando só das mulheres, não. O povo é duro. Ela saiu toda ditosa, bonita, com 3 homens dentro da família e volta sozinha. Uma viúva vivendo dentro da casa já não é um negócio fácil. Agora, 2 viúvas? Coitada de Noemi. Coitada. Será que a Noemi disse, ou perguntavam as mulheres? Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou sobre mim a sua mão, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Já pensou como é que estava o coração dessa mulher? Amargurada, amargurada, amargurada. Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou trabalhar, vou colher espigas. E ela falou: vai, minha filha. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Na revista, na NVI diz, casualmente, na revista atualizada diz, se eu não estou errado, por acaso. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, olha que coisa extraordinária, naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor seja com vocês. E Boaz perguntou: a quem pertence aquela moça? Minha esposa diz que antigamente a família dela tinha um ditado que era: ele olhou com o olho comprido para cima de Ruth. Boaz, um homem gente boa, que é só, e deram um relatório a respeito dessa moça. E dentro desse relatório falou assim: essa mulher veio com Noemi e ela está aqui desde manhã e até agora não para de trabalhar. Está no finalzinho do versículo 6. Disse então Boaz para Ruth: ouça bem, minha filha. Ele já começou a dar sinais. Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique aqui entre as minhas empregadas. Ele não era bobo nada, né? Creio que ele estava querendo só protegê-la. Creio. Versículo 10 do capítulo 2, ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que que eu achei o favor aos vossos olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E aí, meu querido, mesmo no momento da escassez, da angústia, da dor, da fome, da crise, o seu testemunho precisa falar alto. Ele respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem.
E no versículo 12 ele diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para perceber que ela estava preocupada sim com a sogra, mas ela queria o Deus da sua sogra. De uma forma ou de outra, mesmo no meio do sofrimento e do luto, o testemunho de Noemi impactou o coração de Ruth, a ponto dela segui-la, não só por causa desse vínculo de sogra e nora. Aqui para nós, que nora, né, minhas irmãs? Que nora! Lá no final você vai perceber que ela é elogiada de uma forma extraordinária. Estamos chegando lá. Ruth contou para sua sogra, Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de ser leal e bondoso para com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, ele pode nos abençoar, ele é um dos nossos resgatadores. Resumindo a história, não vou entrar aqui no mérito da lei do levirato, depois o pastor Eudes e Companhia Limitada pode tratar disso. Vou pular lá para o capítulo 4, no finalzinho desse romance real. Embora os nomes pareçam que é um trocadilho, por exemplo, Elimeleque, Deus é rei, Noemi, aquela que se chamava doçura, conforme o dicionário Strong, tem essa inclinação, passou-se a querer ser chamada de amargura. Né? Ruth, amiga, parece que alguém escreveu e de propósito foram colocando os nomes que dizia a respeito da história, mas não. Conforme os estudiosos, de fato, de verdade, você vai observar tanto na genealogia de Mateus, como também aqui no final tem uma genealogia, eram pessoas com esses nomes específicos. Parece que Deus brinca às vezes, não parece? Parece que Ele brinca com os detalhes. Ele reina, Ele é soberano. Que bom servirmos um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Versículo 13 do capítulo 4. Boaz casou-se com a dona Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz possuiu-a e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e viesse à luz um filho. As mulheres disseram para Noemi e não para Ruth: louvado! Aquelas mesmas mulheres lá de trás, lembra? As mulheres que estavam dizendo: será essa Noemi? Aquelas mesmas mulheres agora, numa outra cena, dizem a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e sustentará você na velhice, pois é filho de sua nora. E a sua nora que a ama. Olha como é que disseram de Ruth: essa mulher que é melhor do que 7 filhos. Que nora, meu irmão! Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Ou seja, a festa, lá no início as coisas estavam tenebrosas e no final uma grande festa. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu e você não sabemos o que Deus está tecendo, o que Ele está fazendo na sua e na minha vida. Temos convicção absoluta que Ele está forjando, muitas vezes com um poteiro de ferro, o caráter de Cristo no seu e no meu caráter. Que nós não nos esqueçamos: o nosso Deus reina. E que isso venha de fato, de verdade, alegrar o nosso coração, a ponto de jamais perdermos a doçura. Me vê a lembrança, o escritor daquele livro, se pasa, daquele cântico: sou feliz com Jesus, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele havia acabado de perder 3 filhas, fora que ele já havia perdido outros 2 filhos. Ou seja, é possível não perder a doçura quando entendemos que o nosso Deus reina. Quando eu coloquei justamente isso,
não perca a doçura, porque Noemi quis mudar o seu nome. O nome, de fato e de verdade, retrata ou um episódio acontecido ou uma esperança que os pais têm dos seus filhos. Você deve se lembrar lá de Gênesis capítulo 37, quando Raquel dá à luz a um filho e ela sofreu muito, chegou a ponto de morrer posteriormente, e ela pede que coloque o nome do menino de Benoni, que quer dizer filho do meu sofrimento. Mas o pai amado e querido Jacó, em vez de colocar Benoni, coloca Benjamim, filho da minha felicidade. O nome está ligado um tanto quanto com a esperança dos pais ou com um episódio ocorrido. Por exemplo, meu filho Áquila é a mesma coisa que águia no grego, é aquele que voa alto. Chiara é uma luz reluzente, aquela que brilha. E esse é o desejo do meu e do coração da minha esposa, e temos essa confiança e esperança. Quando Noemi quis mudar o seu nome, ela estava querendo mudar a sua essência. Ela estava declarando, de fato e de verdade, que ela deixava de confiar no Senhor e passava a confiar nas circunstâncias. Ela se esqueceu que Deus governa, controla todas as coisas, que os pensamentos dele não são os pensamentos dela. E eu quero, além disso, refletir sobre esse tema. Nossas reações diante das tragédias e provações precisam se sustentar na verdade que o nosso Deus reina. Se não for assim, meu querido, nós estamos perdidos. Não há razão de confiar. Não há razão de esperar, não há razão de poder continuar a caminhada. Se você olhar para o lado, você vai ver injustiça de todos os lados, você vai ver o injusto sofrendo, e aquele que deveria receber punição, e muitas vezes você pensa que a punição deveria ser até muito maior do que recebeu, ileso. Nós encontramos o profeta Abacuque passando por esse trauma, vendo a lei sendo torcida e perguntando para Deus se Deus não iria fazer nada. E Deus falou assim: eu vou fazer, mas o relógio quem controla sou eu, não é você. Senta aí e observe o que eu vou fazer. Vou levantar os caldeus. Aí Abacuque fala assim: mas aí não, aí o senhor está sendo injusto. O senhor vai levantar um povo ímpio para corrigir o povo do Senhor, papai. Se o povo do Senhor está precisando de disciplina, que venha a disciplina. E depois, ele entendendo que Deus governa e reina, ele fez aquela frase célebre: não interessa, ainda que a oliveira não floresça, ainda que não haja frutos no campo, ainda que tudo desapareça, que não tenha mantimento dentro de casa, ainda que a injustiça grace, eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não vou perder a doçura. Lembrando, doçura é o nome de Noemi, antes dela passar no cartório e pedir para ser chamada de Mara, que é amargura. John Piper, sobre esse livro, ele escreve: a doce, amarga providência. Dizendo que por mais que pareça que tudo está confuso, por mais que pareça que na sua vida nada está dando certo, por mais que pareça que o mundo, a nação está em um completo caos, Deus continua governando e controlando todas as coisas. Quer entre as nações, quer entre os reinos, quer na sua ou na minha vida. O governo dele é tão maravilhoso que ele chama cada estrela pelo seu nome, e assim, seja pouco ou muito, ele também sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Quantas células tem no seu organismo? Quantas batidas dá o seu coração por dia? Quantos litros de oxigênio você respira durante toda a sua vida? Meu Deus! Ele é poderoso demais. E ainda assim, como diz a canção, se importa comigo e se importa contigo. Nós entendemos que eles viviam no tempo dos juízes. Queridos, vale colocar essa história dentro do seu contexto. O período dos juízes é conhecido pelos estudiosos como o período mais tenebroso da história de Israel.
Você vai ver ali homens que eram para ser grandes vultos do Antigo Testamento sendo grandes vergonhas. E você pode ler até o último versículo que antecede esse livro de Ruth. Cada um fazia conforme dava na cabeça. Nada parecido com algum contexto que nós vivemos. E Wiersbe diz que Elimeleque trocou a fome pela morte. Nós muitas vezes, em vez de confiarmos no Senhor, fazemos bagunça. Eu preciso que você, juntamente comigo, me encoraje. E eu quero te encorajar a continuar confiando no Senhor a despeito das circunstâncias. Eu quero apresentar 3 verdades para você e para mim, juntos crescermos na confiança que as minhas reações irão apontar. Independente das provações, as minhas reações irão apontar para que Deus reina. A verdade de que existe um Deus que governa e controla todas as coisas. Queridos, é fácil a gente cantar como nós cantamos, é fácil falar como estamos falando, mas na fornalha da aflição, a angústia toma conta do coração. Nós precisamos estar ancorados na palavra de Deus. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele não falou que o nosso bem são os nossos bens. Ele não falou que o nosso bem é a nossa calmaria, o nosso conforto. O nosso bem é sermos parecidos com Jesus. A primeira verdade dentro dessa reflexão, na vida, todos nós enfrentaremos essa mistura doce, amarga. Doce e amarga. Não preciso pedir para que você tente se lembrar de um episódio maravilhoso na sua vida e um triste, talvez logo depois. Não preciso. Eu queria que você talvez imaginasse uma cena, como que uma cena de filme. Flávio Josefo, ele diz que essa fome foi tão grande que era necessário ser citado pelos historiadores. E essa fome que aconteceu, ironicamente, na terra do pão, Belém, levou um homem que tinha como nome o meu Deus reina, a deixar de confiar no reinado de Deus e buscar abrigo em Moabe. Estava tudo bem, meu querido, estava tudo normal, até que a amargura, o cálice do fel começou a ser derramado dentro da casa de Noemi. Uma morte. O pai da família veio a falecer, uma dor incalculável, a preocupação, será que eu fiz a escolha certa? Com certeza, o fato deles conhecerem e servirem a Deus, eles poderiam estar pensando se não seria a mão do Senhor pesando sobre eles, porque eles estavam ali em desobediência. Era um povo que serviam outros deuses, e o Senhor falou que não era para fazer aliança com os povos que serviam outros deuses. Esse povo impediu, atrapalhou a caminhada de Israel quando eles vinham do Egito. E tinha sim um litígio entre os moabitas e o povo de Israel. Infelizmente, o que estava amargo começou a ficar um pouco mais amargo. Um outro velório. As festas que haviam passado não substituíam a dor, a angústia de ver um pai e ver um filho. O pior ainda, no período de 10 anos, 3 velórios dentro da mesma família. Uma família que tinha 3 homens, 3 casais, agora tinha 3 viúvas. E agora, o que fazer? Por mais que creiamos que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nós entendemos isso na palavra. Graças a Deus, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Senão ninguém de vocês estaria aí sentados, e nem eu aqui segurando o microfone, e não teria ninguém aqui, todos nós, a uma, teríamos sido consumidos. Mas por vezes nós pensamos, Senhor, será que eu estou com algum pecado? Por que eu estou passando por isso? O Salmo 139 que foi lido, Senhor, sonda-me, vê se em mim há algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Tem algumas coisas acontecendo na minha vida, parece que é consequência de pecado. Nós não vamos entrar nesse mérito sobre a vida de Noemi, embora alguns comentaristas dizem que seja.
Mas possivelmente algumas pessoas olhavam para Noemi e diziam: essa mulher está com pecado. É tão fácil, né, irmãos, acusarmos os irmãos, mas quando somos nós que estamos passando pelo vale da sombra da morte, o nosso coração se torna tão quebrantado, tão simples, tão humilde. A primeira cena desse romance, eu não sei se você consegue ouvir uma música um tanto quanto um drama, algo que quase te leva a chorar só por ouvir a canção. As cores cinzas, 3 velórios dentro de uma casa e uma mulher indo de volta para sua casa. E aonde está a mistura do doce com o amargo? Eu só estou vendo a amargura. Justamente no versículo de número 16 desse primeiro capítulo, quando nós observamos que no meio dessa angústia, que no meio dessas dores, que no meio desses velórios, uma centelha de vida nasceu. Louvado seja o nome de Jesus. Nós acreditamos que uma vida vale mais que o mundo todo. É isso mesmo? Uma moabita se converteu ao rei dos reis. O escritor teve cuidado de deixar registrado que Orfa voltou para o seu povo e para os seus deuses. E Ruth disse para Noemi: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Irônico, um tanto quanto irônico. Lá atrás, Elimeleque, o rei, o meu rei governa, Deus reina, não confiou, e agora Moabita está nos dando uma grande lição. Talvez uma samaritana daquele contexto para instruir alguns religiosos. Quantas vezes, irmãos, algumas pessoas que nós pensávamos que teriam a fé um pouco menos graduada que a nossa, nos dando grandes lições de confiar e esperar no Senhor. Alguma coisa na vida de Noemi impactou o coração da sua nora. Em vez de esses relacionamentos que as pessoas, eu acredito que aqui na igreja não tem assim, mas em algumas igrejas existem uns relacionamentos tensos entre nora e sogra. Aqui eu creio que não tem, o povo aqui é uma bênção. Mas em algumas igrejas, especialmente lá em Belo Horizonte, tem até piadas. Eu não sei se você já ouviu falar, pessoas fazendo piadas com a sogra, fazendo piada com a nora. Isso não glorifica a Deus. De vez em quando, uma bem inteligente, não glorifica a Deus. Mas que relacionamento lindo, que relacionamento precioso. A sogra marcou a vida da nora, mas não foi com dores. Marcou a vida da nora não foi com palavras duras, com ciúmes infantis, mas foi com o brilho da glória do Deus que governa e reina. Não teria outra razão para Ruth querer o Deus de Noemi, não teria. Muitas vezes queremos apresentar o nosso Deus aos nossos familiares, mas na hora da angústia, perdemos a doçura. Começamos a murmurar, emprestamos os nossos lábios a Satanás. Reclamamos, e há até aqueles que desferem golpes aos céus e falam: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Tem que ter muita coragem. Mas nessa primeira verdade, todos nós passaremos por essa mistura de morte e vida, de amargura e doçura. Nem sempre perceberemos a doçura no meio da amargura, no meio da tristeza. Mas eu quero que você esteja atento. Observe o cuidado de Deus, como diz a canção, conte as bênçãos. Conte-as quantas são recebidas da divina mão. Tente contar uma a uma. Você vai ficar surpreso. Mas existem momentos na vida da gente que nós não contamos as bênçãos. Muitos colecionam amargura. Muitos colecionam a tristeza, o rancor. Por causa de uma questão ou outra, não deve ser assim. Uma segunda verdade que pode ser antecipada dentro dessa reflexão: eu quero que o meu Deus seja visto em minhas reações. Eu quero que o meu Deus seja visto em minhas reações.
que Ele me conceda esta graça, especialmente nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando tudo vai bem, meu querido, é facílimo cantarmos, louvarmos, bendizermos. Ele reina, Ele governa. Mas na hora da aflição, que a morte, o diagnóstico que eu não queria, o desemprego, a perseguição, a injustiça bate na sua porta, nessa hora devemos sim continuar firmes, entendendo que as dores, os dissabores, as alegrias e os bons sabores fazem parte da vida e da caminhada. Então seja sensível, pelo amor do nome de Jesus, seja sensível ao mover de Deus. Deus tem o seu caminho no meio da tormenta. Ele tem o seu caminho. O Senhor está comigo no meio daqueles que me ajudam. O Senhor controla céus e terras e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados por Ele conforme o seu propósito. Seja sensível aos acasos da providência. Dá quase que um frio na espinha de falar de acasos, né, pastorzão? Pode ficar tranquilo. Tem uma canção secular que diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu não vou cantar a melodia, não. Protege não, filho. O acaso não protege ninguém. Eu me recordo, quando eu assistia um jornal, um guitarrista dessas bandas, eu não sei se fugiu o nome dele, mas ele com certeza cantou essa música. Ele não é da banda que canta, que originou a música, mas ele era de uma outra banda, se não estou errado, ele era de Titãs, e a jornalista disse assim: ele estava andando distraído e por acaso uma moto o atropelou. Na hora eu falei: cadê o acaso que protege? Cadê? Diz para mim. Acaso não protege nada não, meu irmão? Abre a cabeça. O acaso não protege ninguém. Obrigado, meu amado. Você já está aí me socorrendo de novo, né? O acaso não protege a ninguém. Mas, por ironia da vontade do Eterno, por acaso, queridos, por acaso aqui, não é esse acaso daqueles que acreditam que não existe Deus e as coisas estão soltas a ermo. Alguém até disse, estão soltas ao léu. Eu detesto essa expressão, porque meu nome é Leonardo. Via de regra, as pessoas olham para mim. Estão soltas ao léu. Que as soltas a mim, coisa nenhuma. Mas, queridos, há quem acredite que Deus deu a corda no mundo, na criação, e largou ela ao acaso. Não é isso que nós entendemos. A Bíblia diz que o Senhor está conosco. Ele criou, Ele intervém, Ele habita, Ele continua se relacionando com a criação e com os seus filhos. Nós cremos na providência de Deus e não no acaso. Nós cremos que Ele controla. Eu não entendo todas as coisas, mas eu as aceito por causa da sua palavra. Ele disse que os caminhos dele são melhores que os meus. Eu preciso confiar. Irmãos, eu confesso, tem hora que a gente perde o sono. Eu entendo um pouco mais hoje quando Jesus dizia para os discípulos: homens de pequena fé, tão tardios para crer. Eu entendo como eu me encaixo nessas expressões. Mas eu preciso, com o passar do tempo, nós vamos compreendendo um pouco mais que podemos confiar no Senhor. Que não é o acaso que protege, é Ele que governa, é Ele que faz todas as coisas. Eu achei fantástico essa nora, que no meio, queridos, preste atenção, 2 viúvas dentro de casa. É um ambiente propício para murmuração, para reclamar, para se queixar. Ó dia, ó noite, ó azar, e agora? O que nós vamos fazer? Liga para o pastor. É brincadeira, irmãos. Nós precisamos fazer alguma coisa e fica pensando o dia inteiro, precisamos fazer, não faz nada. A Ruth levantou cedo e falou assim: olha, eu preciso trabalhar, porque senão a gente não come. Deus ajuda quem cedo madruga, como diz lá no versículo do primeira carta do pastor Leonardo, aqueles que quiserem ler. Deus
abençoou e Deus prometeu. Você tem visto alguém que é cuidadoso nas coisas que faz? Provérbios 22, 29, ele vai ser honrado. Diante da crise, diante do luto, diante da tristeza, não resolve ficar sentado tentando encontrar a resposta. Por quê, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não vai resolver, meu querido. Não vai resolver. Senhor, eu não entendo o porquê e muitas vezes eu nem vou entender o para quê. Aliás, o para quê eu entendo. Para que o seu nome seja glorificado. Por acaso, eu achei tão fantástico que o escritor bíblico colocou essa palavra. Casualmente, minha irmã, ela entrou justamente no campo de Boaz. E por acaso, Boaz tinha acabado de chegar. Por acaso. Meu irmão, por acaso, entre aspas. Por acaso é porque ela não sabia, ela não entrou de propósito. Ela procurou assim, alguém sabe aqui onde que é o campo de Boaz? Alguém aqui tem conhecimento? Não, não foi isso. Ela entrou ali sem saber em que campo que ela estava entrando. Mas eu, claro, peguei a palavra, porque eu quero te convidar a confiar com todo o seu coração que não existem coincidências, não existe acaso. Eu creio que existem cristocidências. Ele controla tudo e faz com que todas as coisas, até mesmo as dores do nosso coração, as angústias, as tristezas. John Piper, comentando sobre esse livro, ele diz que mesmo os piores momentos de nossas vidas não são desperdiçados. Mesmo os piores momentos de nossas vidas. Eu tenho certeza, por mais novo que você seja, é possível. Eu tenho certeza, é possível, ficou até engraçado, né, irmãos? Mas é bem possível que você tenha pelo menos um dia na sua vida que você fala assim, eu queria arrancar aquele dia do calendário e jogar fora, se fosse possível. Mas Deus usa, inclusive, aquele dia. E eu tenho isso vivido na minha pele. Ele usa, inclusive, aquele dia para que a glória dele seja manifestada no nome santo de Jesus. Não perca a doçura, não, meu querido. O seu rei reina, o seu Deus governa. Por isso, continue alegre. Por isso, o apóstolo Paulo, preso, escreve aos Filipenses: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Dá a impressão que você servir a Cristo com a cara carrancuda é um testemunho. É você testemunhar contra. Querido, eu sei que cada um tem a sua afeição. Eu sei que eu não sou a pessoa mais provida de beleza, mas eu procuro sorrir sempre para colaborar, para que ninguém ache que eu tenho essa cara embrutecida. Mas eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade de sorrir, embora a Organização Mundial de Saúde tenha falado que sorrir faz bem para a saúde. Paciência. Mas nem todo mundo tem. Mas o fato de estar com ausência de sorriso não significa que você está triste. Você tem que ter uma alegria verdadeira e sincera na pessoa de Cristo Jesus, mesmo sem um sorriso no rosto. Mesmo sem sorriso no rosto. Mas não é bom, não é louvável aquele que serve a Cristo viver triste. Nós ensinamos às nossas crianças, precisamos viver o coração da menina e do menino que tem Jesus. Me ajuda? É diferente. Total, completa e absolutamente diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido, mas é... Pronto. O nosso coração precisa externar a convicção que o nosso Deus reina. Nós poderíamos citar vários episódios na Bíblia, na minha e na sua vida, que parecia que tudo ia por água abaixo, mas a chamada providência carrancuda. Por que providência carrancuda? Porque parecia que era um negócio desagradabilíssimo, e quando pensa que não, Deus vira a mesa e fala, checkmate. Quem manda aqui sou eu. Um jovem, José, vendido, humilhado, entristecido, aos 17 anos, menos de 15 anos depois,
uma das pessoas mais influentes do mundo. Nós vemos um homem chamado Daniel, que por causa de inveja, os seus colegas fizeram uma maracutaia e jogaram ele dentro da cova dos leões. Qual foi o resultado? O imperador fez uma ordem para todo o império adorar o Deus de Daniel. Mas, querido, antes de Daniel cair naquela cova, não pense que foi fácil para ele, não. Ele foi assim: vou dar um pulo ali na cova, depois eu volto. Espera só. Não foi não, meu irmão. A aflição, ele não tinha problema de coração, não tinha morrido só de ser lançado. Ele talvez, acredito eu, fechou o olho e falou: meu Deus! E lá veio o gatinho e lambe ele. Eu não sei se você fica imaginando a cena, mas eu fico imaginando, às vezes, aqueles 3 jovens que não se curvaram diante da estátua, eles enfrentaram um dos homens mais violentos, Nabucodonosor II. Um homem bruto, esquentou a fornalha para eles. Eles falaram: você quer saber de uma coisa, ó rei? Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da sua mão e da fornalha. Se não quiser, nós vamos morrer. Porque Ele reina. Seja o que Ele quiser. E foram jogados dentro da fornalha. Agora você acha que eles foram assim: nós vamos entrar e daqui a pouco a gente sai? A aflição, a angústia, muitas vezes toma conta do nosso coração. Mas nunca perca a doçura. Nunca. Nós falamos que aqui não é a nossa morada. A nossa morada é no céu. Nós cantamos, mas nós não queremos nos desprender da nossa morada. Damos um valor eterno àquilo que é passageiro e um valor efêmero, passageiro, àquilo que é eterno. Por isso nos apegamos tanto às coisas dessa vida. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Até Judas, irmãos, até Judas estava ali por causa de um propósito divino. E você percebeu que Jesus não perdeu a doçura? Irmãos, eu falo com Jesus: Jesus, o Senhor colocou um patamar elevado demais para a gente seguir. Eu fico tentando imaginar Judas colocando o pé sobre a coxa de Jesus, para Jesus enxugar-lhe o pé, e instantes depois ir traí-lo. Judas estava amargurado, mas Jesus não. E quando Jesus ia levando o madeiro, me assusta. As mulheres chorando e batendo no corpo, e falam: não chore por mim não, chore por vossos filhos. Ele não perdeu a doçura, mesmo flagelado, irmãos. Eu sei que é um patamar muito elevado, mas Jesus diz: aquele que não vem após mim, nega a si mesmo, não é digno de mim. Nós precisamos sim, de fato, de verdade, aprender a morrer para perder o medo das coisas dessa vida e continuar com a doçura em nosso coração. A amargura de Jó, as dores de Cristo, o apedrejamento de Estevão, o martírio de tantos homens e mulheres queimados vivos, crucificados ao longo da história. Alguns, a semelhança de Policarpo de Esmirna, enquanto era queimado, ele cantava louvores. Estevão, apedrejado, orava pelos seus infratores. Que Deus nos ajude a nunca, jamais perder a doçura. Amém, irmãos? Os humilhados. Essa é a última verdade desse romance. Os humilhados, normalmente a gente fala assim: os humilhados serão exaltados. Mas eu queria mudar só um pouquinho, não para te contrariar, tá? Mas os humilhados poderão ser exaltados. Houve perseverança, houve fé. Boaz disse para aquela mulher: você buscou proteção debaixo das asas, e que esse Deus sob o qual você buscou proteção, que Ele te recompense. Mas não foi no estalar de dedo não, viu, meu irmão? Não foi nessa geração touchscreen, você ora, o que acontece? Não. Esses dias,
A angústia, às vezes, de esperar o mover de Deus. A resposta que, às vezes, que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou às vezes até 1 mês, irmão, dependendo da angústia, da tristeza, da provação, às vezes até mesmo 1 mês já quase mata. Jesus, eu já não suporto mais. O que fazer, Senhor? Espere, como diz a canção, que Ele vem. Mas não perca a doçura. Não perca. Quando a gente perde a doçura, a gente começa a murmurar. A gente tenta falar que nós somos justos demais e eles pecadores demais. Começamos a acusar os outros e nos justificarmos. Não é assim. Todos nós somos pecadores e carecemos do favor e da graça divina. E se Ele não tiver misericórdia de nós, se Ele não tiver compaixão, ninguém subsistirá na presença do Senhor. Para que possamos alcançar os louros da vitória, precisamos perseverar. Não é só o fato de ser humilhado, pode ser que você está sendo humilhado justamente. Então, se você está passando por esses momentos de angústia, busque continuar firme na fé, apesar das tempestades. Jamais se esqueça, o sol continua brilhando acima das nuvens. Deus continua reinando e governando. A honra vem para aquele que persevera. O livro de Provérbios diz, assim como a soberba vem antes da queda, a soberba vem após a queda, a honra vem depois da humilhação. Aquelas mulheres lá de trás, nossa gente, é Noemi, tadinha da bichinha. Como ela está mal, está acabada, com olheira. Meu querido, deixe falar. A questão é você e Deus. Você e Deus. Por mais duras e difíceis que sejam a situação, Deus continua governando e controlando todas as coisas. Graças a Deus por isso. Graças a Deus na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, no seu ministério, a sua saúde, o seu emprego. Às vezes o desemprego está agraçando para todos os lados, mas continue reinando, continue fazendo do seu coração pousada, morada permanente para o Senhor. Amém, queridos? As nossas reações precisam apontar que nós cremos que Deus governa e reina todas as coisas, mesmo diante da fornalha, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Nunca perca a doçura. O nosso Deus reina. Nunca. Eu vou terminar esse momento falando da história de um homem muito próximo. Pai de minha esposa, um pastor da Igreja Assembleia de Deus, do Nova Vista, que enfrentou durante longos anos uma enfermidade que ninguém quer enfrentar, o câncer. Eu me recordo que todas as vezes que ele terminava a oração, ele repetia uma frase: Senhor, dê-nos sempre um coração agradecido. E mesmo diante dessa enfermidade, dessa dor, a frase continuava logo após as orações. Foi duro para mim ver minha esposa chorando todos os dias, nesses longos 6 anos. Ver ele com herpes óssea. Aqui parecia que tinha uma camisa, tudo estourado, com bolhas de pus. Foi duro saber que ele não tinha noite praticamente, na maior parte desses anos. Doía tudo. Estava com câncer na medula óssea e tinha dor para todos os lados. Foi duro, irmãos. Ver que colegas do ministério, que ele muitas vezes acolheu, que ele discipulou, que ele instruiu, querendo tomar o lugar dele, no momento que ele mais precisava de apoio. Foi duro. Ouvi lá na fila do hospital, quando ia visitá-lo, uma irmã, talvez inocente: Dona Maria, minha sogra ainda viva, a senhora já perguntou a ele se ele não tem nenhum pecado escondido? Nós somos cruéis, irmãos. Nós somos cruéis.
Eu não conheci homem tão santo até hoje. A esposa dizia dele, alguém perguntou, que hora que o senhor Pedro Albino vai dormir? Não sei, porque quando eu vou dormir, ele fica orando. E que hora que ele acorda? Eu também não sei. Que hora que eu acordo, ele já estava orando. Eu não sei se ele passou a noite orando ou se ele dormiu um pouquinho e orou. A família toda tem ele como um grande exemplo. Ele teve o privilégio do pastor Jeremias Pereira ir fazer o seu sepultamento. O pastor Jeremias nunca tinha ido pregar na Assembleia de Deus lá porque ele tem barba. Lá naquela ocasião não podia pregar por causa da barba. Paciência, nós amamos os nossos irmãos. Louvado seja Deus. E o pastor Jeremias disse, quando eu morrer eu quero ter a honra que aquele irmão teve. Ele viu que os anciãos da igreja disputaram com os filhos para poder segurar a alça do caixão. Eram dores, dores, dores sem fim. Nunca ninguém viu o senhor Pedro Albino reclamar um dia sequer. Nunca. Nunca. Ele compartilhava o evangelho com toda a enfermaria. Claro, todo mundo que ia lá. Vidas foram tocadas pelo evangelho, convertidas, mas algo que me marcou profundamente, as últimas palavras do senhor Pedro Albino que a família pôde ouvir. Enquanto ele, cheio de dores, tentando ir para o banheiro, segurado pela filha mais velha e pelo filho mais novo, ele só fazia uma oração. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço. Alguém pergunta, agradecer o quê? Porque ele reina. Não temos todas as respostas, mas essa nos basta. Ele reina. No velório, um dos momentos mais aflitivos e dolorosos é quando o caixão desce, pelo menos para mim, e se joga a terra em cima do caixão. Parece que até ali há uma esperança da pessoa se levantar. Um desejo no coração. Mas quando a terra começa a ser jogada, eu abracei com minha esposa e falei, oh Deus, consola esse coração. Essa família vai sofrer demais. Pense num homem amado e querido. A filha mais velha começou a cantar uma canção quando a terra caía, que não deu nem para ouvir a terra. E aí todo mundo começou a cantar a mesma canção. E a canção diz assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar. O Senhor reina. Pai querido, nós não temos todas as respostas. Também não temos todas as palavras para agradecer a sua bondade. Pai, o teu povo carece da manifestação do seu Espírito. Eu careço da manifestação do seu Espírito. Muitas vezes essa verdade que o Senhor reina já está em nossa mente, mas ainda não chegou plenamente em nosso coração. São apenas 20 centímetros, ó Deus, que muitas vezes nos angustiam. Nós sabemos que o Senhor governa, reina, controla. Ó Pai, todas as coisas estão sim patentes diante dos vossos olhos, mas nem sempre confiamos de todo o coração. Às vezes permitimos que, ó Pai, a amargura entre. Às vezes permitimos, ó Deus, assim como Noemi, não me chame mais assim, não me chame mais assado, mas eu quero seguir o meu caminho.
Mas nós aqui queremos, ó Pai, renunciar a toda a autossuficiência, queremos renunciar, ó Pai, toda a sugestão das trevas, queremos renunciar a todo o pensamento humano que tenta nos afastar da verdade, que o nosso Deus reina. Se alguém tem passado por momentos difíceis, ó Deus, por dor, tristeza, até mesmo luto, que o Senhor venha trazer o consolo e o fortalecimento da parte do Senhor, que o Senhor venha fortalecer a fé, a alegria do coração, e ó Pai, e colocar um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Pai, louvado seja o teu nome pela vida da Igreja Presbiteriana de Mangabeiras. Ó Pai, que nessas décadas tem compartilhado o teu evangelho, tem lançado mel sobre a vida de pessoas que estavam amarguradas, tem tirado das trevas, ó Pai, que o Senhor, aqueles que estavam tem tirado das trevas e trazido para a luz, através da sua bondade e da sua graça. Que o Senhor continue com a mão do Senhor estendida sobre esta igreja. O Senhor continue sustentando o teu servo, ó Pai, teu filho, pastor Eudes, o conselho, ó Pai, a liderança dos ministérios, ó Deus, das sociedades, da junta diaconal, e a mão do Senhor seja sobre cada família, trazendo cada vez mais a sua doçura para a glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Nos perdoe, Deus, porque às vezes nós não confiamos como deveríamos, falamos o que não devíamos, mas nós queremos firmar o nosso coração que nós não vamos perder a doçura. Continuaremos confiando no Senhor. As nossas reações vão sim apontar para a glória desse Deus que reina e governa todas as coisas. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus oramos. Amém.